Olá, terráqueos, como estão? Eu estou melhor. O tempo hoje de manhã com temperaturas mais baixas, nuvens, possibilidade de chuva, de madrugada chover um pouquinho. Então, a gente consegue ter até um ânimo. Bom, dia 2 de outubro a gente tem um capítulo final com o eclipse solar em Libra, conjunto ao nó do sul. Esse eclipse nos remete a outubro do ano passado, puxando nosso foco para como o pessoal, o político global e o local estão interligados. Legal a gente fazer um inventário do ano passado e se livrar de qualquer impulso de agradar os outros, às custas de tudo que a gente sabe que não deve fazer, em prol de ser coerente com o que vai no nosso interior, com a nossa integridade. Não é uma tarefa fácil nesse planeta, é muito complicado a gente ser totalmente sincero com as nossas relações, em todos os âmbitos, nas relações pessoais, no trabalho. Com muito poucas pessoas a gente consegue ser totalmente aberto e contar o que vai no nosso coração. Isso posto, esse capítulo final é o último eclipse a acontecer perto do nó do sul. O nó do sul e o nó do norte são pontos matemáticos da relação do Sol e da Lua e da Terra. São nesses eixos norte e sul que acontecem os eclipses e eles funcionam ao contrário. O mapa funciona em sentido anti-horário e os nodos em sentido horário. A gente vai terminar de trabalhar esse eixo Áries e Libra. O Áries é o eu, o Libra é o outro. O nó do sul está lá em Libra, que a gente sempre preocupado em agradar todo mundo e nisso a gente vai se traindo. E o nó do norte em Áries, ele fala o quê? Pra gente ser cada vez mais honesto com a gente, com os nossos princípios, com o que a gente sabe ser melhor pra gente, o que a gente sabe que é ser honesto. Não é ser mal educado nem egoísta, mas se colocar, e colocar os seus princípios nessa sociedade complicada em primeiro lugar. Isso é muito importante, inclusive para nossa saúde mental e física. A gente separa o corpo e o espírito, mas não deveria, que a gente sabe que um incide na saúde do outro. Então, só pra gente ter uma lembrança, o primeiro eclipse de Libra que a gente teve perto do nó do sul foi em 14 de outubro de 2023, que se alinhou com os eventos horríveis do dia 7 de outubro e as suas consequências posteriores, que é o genocídio devastador em Gaza. Hoje, a gente está assistindo a expansão dessa onda aterradora de morte. Como o próximo eclipse ocorre em um posicionamento semelhante ao de 2023, ele é um chamado para a gente refletir sobre esse outubro do ano passado e tudo que se desenrolou entre lá e o momento presente, todas as maneiras pelas quais nos envolvemos com esses temas librianos que tratam das relações, da diplomacia, da equidade, de conexão, tanto pessoal quanto coletivamente. São seres que não existem sozinhos, é impossível, inclusive, para um bebê sobreviver se não tiver mais gente envolvida na nossa criação. Então esse eclipse chama um equilíbrio da nossa consciência, o nosso comprometimento com o que realmente traz justiça social. A gente está incluído na sociedade, então justiça para nós também, de maneira particular. Eclipses são coringas e eles têm uma reputação de causar abalos, precipitar encontros destinados e nos colocar em contato com uma sombra pessoal e coletiva. Em outras palavras, eles podem ser acidentes, eles causam acidentes, mas também podem acelerar a cura e crescimento. É complicado, mas totalmente possível a gente se curar nesses períodos de dificuldade. Nesse planeta, tudo funciona dessa maneira. Existe uma tormenta para depois vir a calmaria, existe a piora antes da cura. Então são formas como a gente aprende aqui, porque a gente sim não tem uma sofisticação tão grande para entender os desígnios dessa nossa presença no sistema solar. Os povos mais antigos tratavam do nó do sul como mitos, como a cauda de um dragão faminto, e a cabeça dele é o nó do norte, como se a cabeça pensante e com a visão para frente brigasse com a cauda
agitada e que quer permanecer onde está, talvez até enroscada nesse passado. Então esse eclipse tem o objetivo de aliviar algum peso e se livrar de pensamentos e formas de encarar a vida que já não nos servem mais, embora essa experiência seja bastante desconfortável. A manutenção da paz, negociações de limites e outros acordos políticos ou jurídicos não são reservados apenas para o cenário mundial. Isso está presente na nossa vida particular. Pode ser difícil encontrar esse equilíbrio e produzir uma mediação de forma harmônica e tranquila, porque a nossa vida está cheia de questões a serem resolvidas e é necessário desafiar tudo isso e ser honesto com o que a gente pensa, o que a gente acredita e lutar pelo que a gente acha que é certo, mesmo que isso acabe provocando alguma controvérsia, porque quando há desigualdade de armas e de poder, que é uma correlação que acontece nesse planeta, fica muito difícil a gente lutar, aquela conversa de positividade tóxica, aquela conversa de uma comunicação não violenta, quando a gente está sendo o tempo todo empurrado para o nosso limite. E essa pode significar também fortalecer as habilidades de escuta, porque é legal a gente ouvir antes da gente tomar atitudes. E quando as pessoas resolvem se abrir e compartilhar o que realmente pensam, mesmo quando a gente discorda, inclusive pra gente saber quem tá do nosso lado, quem não tá, com quem que a gente pode continuar a partir daqui e com quem a gente deve manter uma distância segura. E esse discernimento é muito importante quando a gente estiver nesse campo minado. E quem tiver mais habilidade pode aprender. E talvez a gente aprenda não acertando da primeira vez. A gente aprende nesse rolê de tentativa e erro. Então é legal você dar a si mesmo e aos outros a possibilidade de descobrir, né, como obter o que a gente realmente deseja. Esse eclipse no nó do Sol em Libra também vai destacar as conexões que a gente tem com as outras pessoas. Libra é um signo de ar, então pensamento, racionalidade, cardinal, ele marca o início de uma estação. E ele é socialmente muito talentoso, estrategicamente orientado e intrinsecamente inclinado a criar equilíbrio. Libra gosta de estar bem com todo mundo, né? Por isso que o nó do Sul está lá. Porque isso não pode estar acima da nossa honestidade, dos nossos critérios e do que a gente entende por coerência. Embora esse instinto de acalmar, né, todo mundo e sustentar os laços, custe o que custar, ele pode se transformar numa fraqueza, porque pode trazer codependência. Então é legal a gente organizar essas opiniões dentro da gente para saber como se encaixar nas relações que a gente já construiu até aqui e nas que a gente quer que permaneçam e nas que a gente já sabe que não tem mais para onde ir. Né? Os desentendimentos em que a gente vai reprimindo o nosso temperamento para manter essas parcerias trazem muitos custos pessoais, psíquicos e refletem no nosso corpo físico. Quando a gente sacrifica a nossa autenticidade para evitar causar um turbilhão, qualquer que seja, a gente também bloqueia a nossa energia vital, a nossa paixão, o dinamismo nessas nossas uniões e a gente começa a ficar apático e a gente pode adoecer. Precisa de disposição para arriscar nesse momento e construir uma nova forma de se relacionar com você e com o outro. A gente tem sido impactado por muitos desafios e necessidade de mudança nas questões da nossa vida que não estão mais funcionando. Então é preciso disposição para poder organizar tudo isso dentro e fora, se a gente quiser construir relacionamentos que valham a pena para nós e para os outros. É triste quando a gente tem uma relação com alguém que a gente gosta, onde a gente não possa ser quem a gente não possa dar devolutivas verdadeiras e a gente tenha que manter um certo verniz. E aí esse amor, essa relação vão perdendo o brilho e a sustentação. E é horrível a gente se sentir enganando o outro e ao mesmo tempo se enganando. Isso vai causando um adoecimento. Esse momento é para ser aproveitado e encarado com força, porque as sombras elas estão aí. O eclipse nada mais é do que uma sombra.
E quando a gente olha essa sombra, é bom que a gente encare ela com o olho aberto, encarando ela, sabe? Cada vez que a gente fugir, a coisa vai ficando pior e aí a nossa existência vai sendo deixada de lado, né? E a gente começa a viver apenas como um habitante desse planeta, utilizando os recursos e não oferecendo nada em troca, não aprendendo nada, né? É preciso coragem. Os eclipses solares ocorrem quando a Lua passa entre o Sol e a Terra e apagam temporariamente o brilho do Sol. O Sol ele já está em queda em Libra, né? Porque esses símbolos vêm do hemisfério norte, então essa época é quando lá começa o inverno e pra gente aqui é a primavera. Então há uma diminuição da força do Sol e o Sol se exalta em Áries, né? Que é esse eixo do eu e do outro. A gente vai iniciar o trabalho no eixo Peixes e Virgem. Virgem é a terra, é a construção, é a saúde, é o plantio, são coisas concretas. E Peixes é o vapor, ele é um pouco daquela, como se fosse aquele sistema hidropônico de plantio, que é com vapor d'água. Então você vê, a gente está com muito pouca umidade no ar, né? Então é necessário equilibrar isso, mas sair de toda essa ilusão, né? Esse monte de ídolos e esse pensamento mágico, como se fosse de miragem. E Virgem vai trazer a gente para outro lugar. Isso acontece desde 1800 e sei lá quanto, não é assunto para agora, vou voltar. Então esse eclipse, quando o Sol perde o seu brilho, é um pouco perturbador, porque a gente perde a luz da nossa estrela central, né, da nossa galáxia. E a nossa vida reflete esse fenômeno assustador, às vezes com experiências privadas que desafiam o nosso ego, né, a nossa personalidade, a nossa autenticidade, e às vezes com uma queda, né, da nossa presença, como se a gente caísse na rua, sabe? Que dá aquela sensação horrorosa e a gente fosse perdendo a graça. Isso está acontecendo com líderes, com ídolos, é tudo muito simbólico. E essas interrupções nessas relações servem a um propósito valioso, que é ensinar a humildade. E não uma humildade falsa, uma falsa modéstia, porque é dessa humildade que a gente entende e começa a elevar a nossa autoestima. E quando a gente não pode confiar nos nossos luminares, né, que é no Sol, nesse caso, para nos guiar, a gente é forçado a reconsiderar a nossa intuição. O que a vida tem nos mostrado e nos empurrado para olhar? O que a vida está esfregando na nossa cara? A gente tem padrões desatualizados e situações que vem restringindo a gente e que eles estão ali para nos alertar para a oportunidade de cura, né? Se a gente vai toda hora e trompa, e bate, e se quebra, senão que a gente está indo para o lugar errado, que a gente não está prestando atenção em alguma coisa. É assim que a gente aprende aqui. Também não concordo, mas é assim que as coisas funcionam. Eu também estou sob esse céu, eu aprendo dessa maneira. Eu estou extremamente desafiada com minha saúde nesse momento, tendo que repensar toda a construção da minha vida, da minha alimentação, do que eu quero fazer e quem está do meu lado nesse momento, me apoiando. E é muito importante a gente manter a mente aberta e estar receptivo, porque isso pode nos ajudar a atrair forças e fontes de energia surpreendentes. Mas os eclipses solares não apenas aparecem nas nossas vidas para colocar tudo de cabeça para baixo, eles também trazem novos relacionamentos, experiências e muito aprendizado. Presta atenção especial a quaisquer novas pessoas ou realizações que entrarem na sua vida, porque elas são especialmente significativas e dignas de nota e podem trazer mudanças grandiosas, no tamanho que a nossa vida tem. Não é grandioso como alguém célebre, é do nosso tamanho, né? A gente redimensionar as coisas. A astrologia também fala muito dessa forma grandiosa, e reinos, e rainhas, e regentes. As coisas vêm sendo atualizadas devagar, mas vêm sendo atualizadas. Assim, a nossa vida também deve ser atualizada. E isso tudo pode refletir em descobertas, sabe? Acerca da nossa vida, das repetições, dessas relações. E trazendo à tona as lições que a gente precisa aprender durante essa série de eclipses. A gente tem mais um no dia 17 de outubro. Então esses eclipses geralmente deixam um rastro de caos e agitação. E é sensato a gente dar um tempo e ficar parado durante essa turbulência. Se você puder deitar, sabe? Deita, descansa, se apoia nas pessoas que você gosta,
no lugar onde você se sente confortável, na sua casa, no seu casulo, para você poder digerir tudo isso que vem acontecendo de forma tão repentina e dramática. Eu tenho umas dicas pra gente lidar. Então, esperar o inesperado, né? Deixar o seu tempo livre para você ter condição de respirar e amortecer esses eventos imprevisíveis. A gente não sabe o que pode acontecer para cada um, a não ser que você agende uma consulta para entender melhor em que casas está esse eixo. Evitar tomar grandes decisões, né? Ou dar grandes passos, porque essa energia ela é volátil, ela não é confiável, então é melhor a gente começar as coisas depois do eclipse. Se você puder anotar tudo que mudou nos seus relacionamentos, as coisas que você vem sentindo, os filmes que você vem assistindo, porque tudo isso está muito interligado, as músicas que você tem escutado, e anotar esses insights, porque eles podem fugir, aí você perde, até você ter uma oportunidade novamente, pode demorar, né? Fazer uma lista dos vínculos importantes da sua vida e os padrões que você gostaria de mudar, como que você quer que a sua vida seja, né? O que você quer deixar de lado, o que tem sido inútil para você. Fazer uma boa limpeza, doar roupas, doar objetos que não te trazem mais alegria e abrir espaço para as coisas novas. Limpar e purificar a sua casa, tomar seus banhos, isso pode ajudar muito. Descansar, limitar o tempo de tela, né? De novo, se banhar, meditar, ficar em silêncio e priorizar tempo de qualidade com pessoas, fazendo coisas que são boas para você e dizer não para todo o resto nesse momento, arranjar um tempo para sentir, para chorar, para rir, para abraçar e ser espontâneo, sabe? Para segurar seu coração na mão. Escute coisas que te façam bem, sabe? Escute a experiência dos outros. Leia alguma coisa e trabalhe as suas emoções. É isso, Terráqueos. Era para ser pequeno, já são 20 minutos, então eu vou encerrar. Até a próxima.